Eu já expliquei isso no canal, que a letra hebraica ela não pode ser escrita sobre uma linha, né? Ela tem que ter sempre ser desenhada sobre a linha. Ela começa a ser escrita daqui para baixo, ó. Ela fica pendurada na linha. Assim é o Lamed. Sim, falou. Sua tela não está sendo compartilhada. Eu perdi a introdução. Compartilhei agora. Como as letras elas são entidades sagradas, elas nunca devem ser escritas assim sobre a linha, tá vendo? Ó? Elas são escritas penduradas. Então, dentro dessas linhas, né, dentro dessas letras que são escritas penduradas, então elas ficam nessa forma aqui. Vamos lá, vamos trocar a letra. Eu tenho um lamed ali, mas eu vou colocar um CAF aqui, entendeu? Então vamos ver aqui como ficaria um CAF. O CAF, ele ficaria igual a outra, ele só ficaria lá com a pontinha em cima da linha, tá vendo que é a letra Yud. Já o Lamed, ele ultrapassa ali, a sua parte de cima ultrapassa, e a gente tem a letra, vai vir para baixo, vai vir além de todas as letras, tirando a letra Sofit. Então, é as letras Sofit, que é a letra Kuf. Tá vendo? Opa, deixa eu trocar aqui. Então, a letra Kuf, ela vai vir um pouquinho mais aqui abaixo. Então, a gente pega aqui, ó, vamos trocar nossa letra, a gente perceber. Todas essas letras são entidades vivas, letras sagradas. Então, são letras que devem ser respeitadas pelo seu conteúdo, né? Pelo aquilo que elas representam. E também não se deve brincar com elas, né? Porque elas que formam as realidades. Olha lá, tá vendo? O Kuf já veio com a perninha aqui abaixo. É a única letra que vem com a perna abaixo. E o Lamed é a única palavra, a letra que vem com a perninha acima. Isso faz com que ela seja a mais sagrada de todas as letras. Muito bem. Com isso, a gente sabe que a gente tem um Aleph Beit, que ele existe em gematria dentro dele, né? E existe outras gematrias. Por exemplo, deixa a gente escrever todo o alfabeto aqui para você. Na verdade, vamos olhar aqui, ó. Yud. Então, a gente tem aqui, né, as letras. Vamos afastá-las um pouquinho. Então, tem aqui as letras, elas estão afastadinhas, justamente para a gente poder, ao invés de contar agora de uma forma que a gente está acostumado, 1, 2, 3, a gente vai contar de uma forma ordinal. Vamos lá. Está estudando hoje a letra Lamed e a gente vai entender o porquê. Então, a gente tem a primeira letra, não é isso? A gente tem a primeira letra, que é a letra 1 aqui.
sei porque eu não estou conseguindo botar aqui o sinal. A gente pergunta que tem. Oi? Ah, não, porque o alfabeto tá em hebraico aqui, não vai funcionar nunca. Agora acho que está em português, agora vai. Então, nós temos a primeira letra, né? Temos a primeira, e assim a gente vai tendo também essa forma de organizar as letras hebraicas. A gente tem aqui a primeira, logo a Beit é a segunda. Isso, então a Beit é a segunda. A Gimel é a terceira. A Dalet é a quarta e assim sucessivamente. Deixa eu botar aqui o número de todas para a gente entender como vai funcionar isso dentro da Kabbalah e de como a gente vai entender a Torá agora não mais no seu esquema literal, né, mas sim no esquema de Sodotes. É por isso que tem que se aprender bem. Aqui era a terceira. Aqui é a quarta. Vou trocar essa foto. Aqui é a quinta. Aqui é sexta. Então, eu tenho... por favor, tem um microfone ligado aí que está tocando o zap. Então, a sétima. A oitava. Nona. A décima. A 11ª, que é a CAF. A 12ª, que é a letra Lamed. A CAF é a 11ª, perdão. E a Lamed, a 12ª. Se a gente continuasse, a gente iria até a 22ª letra. Mas o interessante, como a gente vai falar aqui, a gente não perder mais tempo aqui eu escrevendo, então a gente está aqui a 12ª, tá vendo? Inclusive, eu acho que eu tenho esse cenário. Deixa eu trazer o cenário para cá, que vai ficar muito melhor para a gente entender. Eu já tenho esse cenário montado em outra aula, que é essa aula aqui. Então, tem aqui já essa... Tem até o versículo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Peraí, só dei um Ctrl X para ver se realmente ia remover tudo que eu precisava remover. Aí a gente cola aqui no nosso slide. Vamos lá. Então a gente vai colar aqui. A gente já tem aqui um desenho, né? Vamos lá. Vamos fazer uma construção, né? De Primeira Reis. A gente vai fazer uma construção de Primeira Reis. Já tinha até as letras aqui, basta aumentar um pouquinho, para a gente ver, tá vendo? Então eu tenho a 12ª, que é a letra... Qual é a letra 12ª? É a letra... Lamed. Lamed, exatamente. Vamos lá, então. Vamos ler aqui o texto de Reis. Vamos ler aqui o que está escrito aqui. Vamos entender isso segundo a Cabala. Os alunos mais antigos já sabem, mas vale a pena rever também, porque agora dá para anotar direitinho e guardar. Primeira Reis 19, 21. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho
de Safate, que andava lavrando com 12 juntas, olha, 12 juntas, de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, olha, ele estava com a 10ª, vou marcar aqui, ó. Ele estava com a 12ª, estando ele com a 12ª, chegando-se Elias e a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias, e Elias disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu? Né? É uma pergunta. Muito bem. O cenário em si, quando a gente lê a história, parece que tem todo um cenário armado, né? E que esse cenário ele tem que ser descodificado, né? Não é muito fácil para descodificar. Por isso que a gente vai precisar de letras pictográficas, né? Deixa eu pegar um livro aqui que tenha letras pictográficas para a gente começar a montar o nosso sistema. Perdão. Bom, tem aqui, ó, sistema paleo-hebraico. Deixa eu dar uma diminuída para ver se eu consigo captar toda a página. Tá aqui. Vou colar aqui para a gente ter uma base, né, de informações. Para que a gente possa montar ali a nossa tabela de acordo com o que realmente está sendo falado no texto. A gente sabe que a Torá é um livro de códigos e ela não se deve ler literalmente. E que para você realmente querer galgar, ser um estudante de Torá, você tem que aprender todos esses processos. Para que você possa desenvolver os seus estudos e para que você também não possa mais ser enganado pela literalidade. Muito bem. Dentro do sistema hebraico, nós também temos aí o sistema paleolítico, né, que é o sistema das letras quando elas eram mais antigas e eram vistas e desenhadas de várias formas. Dentro desse próprio slide, a gente vai vendo aqui que o Aleph representa um boi, não é isso? Então, o Aleph representa um boi. Vamos montando aqui. Então, na nossa cena, a gente tem aqui que ele estava com bois. Então, na verdade, está falando que ele estava com a letra Aleph, não é isso? Então, ele levava 12 juntas de letra Aleph. Como ele levava... Shalom, tudo bom, meu irmão? Shalom. Ele tinha... Porque aqui no Paleolítico,
A letra Aleph, ela vai representar exatamente um boi, como a gente já viu em outras aulas, tá vendo? Então, se eu conseguir baixar aqui, ela quiser me obedecer, aqui eu tenho ela, que o Aleph, ele representa, né, um boi, e ele também representa a letra Alfa. A outra descrição aqui, no nosso coisa, é que ele está varando. Ele tinha uma vara na mão, não é isso? Ó? Tinha uma vara na mão, ele tinha um aro, né? E tinha um homem também. Esses 4 aspectos aqui é que vai me fazer entender quem estava aqui e o que ele estava fazendo. A letra Aleph a gente descobriu. Vamos ver a letra Lâmede, já está desenhada aqui, mas vamos na tabela, não é? Tá vendo? A letra Lâmede, que é a segunda falada aqui, ó, ela é um ganchinho, né, que vai ser tipo uma ferramentinha que eles tinham para fazer com que o boi corresse. Então, ele é um ganchinho, aquele que tem uma pontinha, não é? E aquela pontinha, ela fazia o boi correr. Então, está ali representado também pela descrição, dentro do texto do Taná, que ele tinha essa ferramenta, tá vendo? Ó? E aí ele tinha que arar a terra. Aqui na terra ele tinha uma outra ferramenta, que é a letra Zai, porque a letra Zai, ela representa uma arma de guerra, não é? E ela também representa aqui, ó, aquela ferramentinha que bota ali embaixo do boi, para o boi arar a terra. Aqui, ó, como é que ela é desenhada aqui, ó, tá vendo? Então a gente está descobrindo mais um pouquinho aqui do nosso Taná. E aí o que acontece? Nesse texto ali, de 1 Reis, Eliseu estava fazendo tudo isso. Agora, eu tenho aqui também a própria figura do Eliseu, né? Eu tenho já aí eu tenho o boi, eu tenho um homem, né? Pega meu óculos ali, amor, porque está de longe. Se tivesse colado, não tinha caído. Então, eu tenho o boi, né? Eu tenho o Aleph, que é o boi, não é isso? Eu tenho ali o Lamed, eu tenho também o Zain, né? A gente leu o quê? Que o Kaf representava o que ontem? Faltou aqui o Kaf aqui, ó. Vamos botar o Kaf aqui. O Kaf é a mão, não foi isso que a gente viu na aula de ontem? Então, a gente tem que botar o Kaf aqui também. Deixa eu... Estou trocando o teclado aqui agora. Então, a gente faltou um Kaf ali, ó. Muito bem, faltou um Kafzinho. Agora que eu tenho o Kaf, né, que representa a mão, eu tenho ali o braço dele. A gente sabe que, como o Kaf, ele representa a mão, vamos ver aqui na nossa tabela. Ó. Então, o Kaf, cadê ele? Está lá embaixo. Aqui, ó. Ele vai representar a mão. Aqui não está sendo falado, mas ele representa uma mão também. E agora a gente precisa do Rê. Tá vendo o Rê aqui, ó? O Rê representa uma mão levantada, o que não tem nada que ver com a mão aberta. Então, eu tenho a mão levantada. A gente lembra do faraó, quando a gente vê aqui o faraó assim com a mão levantada de um lado e de outro, não é? Então, era a representação desse sistema aqui. Então, ali eu vou ter um homem com a mão levantada, né? E o que acontece com isso? Eu vou ter uma letra Rê também. Vou ter uma letra Rê aqui no meu sistema. Então, eu tenho o Kaf, que representa a mão, e agora eu tenho o Rê, que representa uma mão levantada. Não sei se alguém estava tentando entrar. Agora que eu tenho o Rê com a mão levantada, não é isso? Que é o homem com a mão levantada, então eu descrevi praticamente aqui o meu cenário, né? Eu tenho o K, vamos aqui, para quem está chegando agora, vamos aqui para a gente poder entender a aula, né? Então, a gente está fazendo uma descrição aqui de 1 Reis, né?
19, 19 ao 21, que ele vai ter uma descrição aqui, que ele estava com 12 juntas de bois, que ele encontra com a 12ª, depois ele pede para beijar o pai e a mãe, e aí a gente já tinha explicado aqui para as pessoas que além das letras poderem ser 1, 2, 3, 4, elas podem ser também primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E como hoje a gente está estudando Lamed, por isso eu estou trazendo essa aula, a gente está falando da 12ª letra, que era exatamente a letra que estava sendo que está sendo apresentada aqui no texto desses dois grandes profetas, o que não tem nada a ver com a tradução literal, né? Então, ele foi atrás ali da 12ª, né? Tá vendo? 12ª. E aí, quem é essa 12ª? A gente sabe que é a letra Lamed, né? Então, vamos lá. Se as pessoas pudessem futuramente aprenderem melhor a palavra do Eterno e poderem ver, né, essas questões dessas codificações, ficaria melhor para elas, porque elas não seriam enganadas. Talvez elas até parassem de ler a literalidade, né? Talvez elas parassem de ler a literalidade, mas pelo menos elas aprenderiam com mais profundidade a verdade e não ficariam, né, presas naquilo que não existe dentro do Tanar nem da Torá. Muito bem. A gente tem aí essas letras, não é? E a gente tem a descrição agora de como tudo funciona dentro desse sistema, né? Agora, com essa descodificação e com esse entendimento, a gente tem que entender o que está sendo falado aqui, né? Qual é a questão e a discussão que eles estão falando aqui. Muito bem. O primeiro ponto é saber o nome divino, né? Que é exatamente formado de um nome divino aberto, que é Yud. Deixa eu botar em hebraico aqui. Yud, Vav e o Dalet. Então, eu tenho aqui, vocês sabem que eu estou abrindo o primeiro Yud do nome do Eterno. Quando eu faço essa abertura, eu vou ter, né, uma gematria que a gente vai ver daqui a pouco. Agora eu vou abrir a segunda letra do nome do Eterno, que é a letra Re. Só que eu vou abrir ela, ao invés de abrir com Aleph ou com outro Re, eu vou abrir ela com Yud. Então eu abro Yud, Ri, e aí agora eu vou abrir a outra letra do nome do Eterno, que é uma letra Vav também. Também não, é uma letra Vav. E o Vav vai se escrever com o próprio Vav. Vav. E aí eu tenho uma outra gematria aqui. E finalmente eu repito aqui outro fragmento desse nome aqui na frente. Então agora eu tenho Yud e Vav Ri, que é uma das formas de se entender o nome do Eterno. Com isso, eu tenho agora que saber qual é, na verdade, a somatória disso tudo. Eu tenho que ver aonde eu vou chegar e como eu vou chegar. A primeira somatória que eu tenho que fazer é desses números aqui. E eu vou pedir àqueles alunos mais antigos para me darem o resultado dessas letras que estão aqui, tá bom? Fica, então, a critério de vocês olharem aí e me dar o resultado final. Eu não quero saber quanto cada letra vale, eu quero o resultado final. Ou se você tem uma tabelinha aí, você pode fazer com essa tabelinha, tá bom? E aí eu quero
e você me dê o resultado dessas letras. Vou dar 5 minutos para vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou beber uma água, eu espero. Celular aí. Presta meu celular aí. Então, aquele 63. E qual é a letra que representa o número 60? Summer. Exatamente, a letra SAMI. Então vamos lá. A letra SAMI representa 60. E qual a letra é a letra 3? Gimel. Gimel. Exatamente, Gimel. Então a gente está chegando a um conceito muito bacana. Então ele está falando que o Gimel vale 3. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Muito bem. Olha lá, ó. Summer e Gimel. O que representa isso? Deu 63 aqui. Vamos botar um numeral 63 aqui, ok? Vamos botar o numeral 63. Vamos lá. Então, agora eu tenho um 63 ali, que é realmente o numeral que deu tudo isso, né? A somatória de tudo isso. O Gimel, ele representa exatamente o planeta Júpiter, não é? Então, vamos escrever ali. O Gimel representa... deixa eu trazer essa imagem toda aqui para um outro local, para a gente ter espaço para trabalhar e para a gente também estar podendo olhar a árvore sefirótica, né? Uma árvore sefirótica que tenha aqui toda uma resposta para a gente. Então, eu tenho aqui essa árvore sefirótica, dá para me arrastar ela um pouquinho aqui para o lado, né? E ela apaga essas letras. A gente já vai ter um ambiente de trabalho bem melhor para a gente estar podendo comparar as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu estou lá em cima. Muito bem. A gente passou o boi, agora o boi já não é mais um boi, já é um sistema, né? Totalmente transformado. Passamos de um sistema bem diferente daquele que a gente está acostumado. E lá. Ó, então, vamos lá. Se o Gimel ele é o planeta Júpiter, então Gimel é o maior planeta do nosso sistema solar, não é isso? Quem conhece um pouco de astrologia, a gente está sabendo aqui que o Gimel é o maior planeta, então ele está representado aqui. Quer dizer, aquelas pessoas que poxa, ficam um pouco assim, né, sentidas, porque o texto não é literal, né? Agora elas podem ter uma percepção muito maior da Torá. Por quê? Porque agora ela está vendo que a Torá não está falando daquilo que ela imaginava que estava, né? Ela está falando de coisas muito maiores do que a gente imaginava. Então, vamos lá. Eu tenho um planeta Júpiter, e aí eu tenho ali com Summer, eu tenho Sagitário. Você está entendendo? O mês de Sagitário. E o mês de Sagitário, não é? Ele é exatamente, ele faz parte ali, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, da tribo de Naftali, né? Então a gente usa, porque nós fomos influenciados, né, pelo grego, mas ele representa a tribo de Naftali, ou é representado. Quer dizer, então toda vez que eu estiver falando da tribo de Naftali, né, então eu estou falando na Torá
desse período bíblico, ou do mês bíblico, né? Ligado a essa questão. Vamos lá. Então, é Naftali, mas eu sei, eu escrevi Naftali aqui só para vocês saberem, é Sagitário, porque é o mais conhecido. Então, a gente conhece melhor, sim. O que acontece aqui agora, gente? Pergunta que eu faço para vocês. Vocês estão entendendo? Sim. 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 Então tá, muito bom. O que acontece agora? Agora quer dizer que a questão lá, que o cara matou um boi e fez um churrasco, mudou, né? Para quem gostava de churrasco, é uma péssima notícia. Então tá, eu chego ali à conclusão, eu fiz a somatória das minhas letras e agora eu tenho que fazer a somatória desse nome hebraico aqui. Não é isso? Então eu gostaria que vocês, por favor, fizessem a conta para mim. 9, Moré? Não. Que conta, mano? Desses nomes aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês. Não é o que deu 63? Exatamente, o mesmo número aqui. Tá vendo? Então, quer dizer, a nossa fórmula é infalível. Ela é infalível, né? Porque não teria a capacidade da gente abrir um nome do Eterno, um nome sagrado, e ele conciliar justamente com a data. Faltou agora uma questão dentro aqui do nosso entendimento, né? A gente entendeu que esse homem ele tem a letra Kaf, que é uma mão, mas faltou agora a gente falar do seu braço, né? O Kaf é a mão, o braço, que representa Yud. E o Yud é diferente do Re. O Re representa um homem com mão levantada e o Yud representa um braço. Eu vou botar aqui menos, para a gente saber quanto é 63 menos, né? 53. 53. Eu não tenho como botar ali a coisa. 53. E o que é 53? O que é 53? 53 é a palavra Gam. E o que é Gam? Lembram? Gam. Do leitor. Gam. Onde o Adão estava? Jardim. Gam. Vamos botar a palavra aqui, né? Gam. Um gimel. Gan-Éder. Isso. Vamos botar um gimel aqui e vamos botar um num final. Nesse caso aqui, o gimel vale em quanto mesmo? 3, né? 3. E o num final, ele vai contar como um num normal. Quanto vale o num? 50. Então, 50 mais 3 dá quanto? 53. Exatamente. Agora vamos fazer diferente. A gente sabe que aqui é 53. Deixa eu pegar essa fórmula aqui, para a gente não ter que fazer tudo de novo. E agora a gente vai botar aqui do lado, ao invés de botar menos, vamos botar mais. Vai dar quanto? 73. 73. E vocês sabem o que é 73? Vou explicar aqui para vocês, então. A palavra que é Rohimá. O que é Rohimá? Sabedoria? E uma Sefirote é sabedoria. Vamos lá. O que vocês estão aprendendo? Sabedoria. Não é isso? Para chegar no paraíso, o que eles estavam falando? A descrição do texto em si não tinha nada a ver, não é? Com o que se lê no texto duro. É uma metáfora. É uma metáfora para a árvore sefirótica. Por quê? Quando ele fala, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, o que ele está falando? Primeiro, ele tinha 12 juntas de letra Aleph. Ele estava meditando nas letras Aleph.
Então, ele começou a montar uma carreira de meditações para romper com os mundos espirituais. Depois ele fala que ele estava com a 12ª já, ele já tinha conseguido chegar, lembra do Lamed aqui? Se a gente pega e multiplica aqui, vamos lá, vamos pegar o nome Yud, Yud Re Vav Re, Yud Re, que está em toda a árvore, a gente, né, já sabe que está na árvore, não precisa eu desenhar, porque eu desenho sempre para vocês, Yud Re Vav Re, que está na árvore, como a gente viu já. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ele está em toda a árvore, e eu vou pegar agora o nome divino Adonai. Vamos lá. Aleph, Dalet, Nun e Yud. Aqui vai ser bem rapidinho, só para eu achava, né? Aleph, Nun, não, Dalet, não é Nun, é Dalet. Agora sim, o Nun. E finalmente o Yud. Então, o que a gente vai fazer? Vai botar um nome aqui do lado do outro, rapidinho. Quanto eu tenho aqui? 10 vezes Aleph, dá quanto? 10. 10. E se eu somo 5 vezes Re vezes Dalet, dá quanto? 20. 20 mais 10 dá quanto? 30. Eu tenho o Yud, que está nessas duas Sefirot, com o Re que está aqui, e Adonai também está aqui. Qual é a letra que eu tenho para ligar esse mundo de baixo com esse de cima? Que é a letra Lamed. Porque Adonai, ele está onde? Ele está aqui, ele está aqui em Malhut, ou seja, no nosso plano. E o Yud, Re, Vav, Re ocupa tudo. Mas se eu multiplico aqui, eu tenho exatamente a letra Lamed, que é a 12ª. Vocês estão entendendo? É assim que funciona a Torá. Muito bem. Com isso, então, toda aquela percepção que eu tinha, né, de como se constrói as coisas e de tudo como é construído, não tem nada a ver com o que é fazer um golem. E elas acreditam realmente que o golem existe, que é possível fazer isso, quando, na verdade, é uma codificação. Como se escreve golem? Gimel, vamos botar aqui a letra Gimel, que a gente acabou de falar, a letra Lamed, Gó, né? E agora o Mem final. E eu gostaria que vocês fizessem a gematria para mim novamente, porque eu fico feliz quando eu vejo vocês fazendo as coisas, porque se vocês estão aprendendo, amanhã vocês vão poder ensinar, vocês vão ser um instrumento do Eterno na vida das pessoas, né? Então, por isso que eu fico feliz em ver vocês aprendendo de verdade, porque quando agora vocês estão sendo abertos isso dentro de vocês, vocês não vão mais aceitar aquela comida antiga, tá entendendo? Olha lá. Então, tem aqui, Golem. Façam uma gematria de Golem para mim. Quanto dá? 73. Então, Rohimá é sabedoria, né? E Golem é o quê? Construir um Golem é construir um corpo de sabedoria. Entenderam? Entendi. Sim. Positivo. Então tá. A gente termina essa primeira aula sobre a letra Lamed. Amanhã a gente continua. E daqui a pouco a gente vai ver sobre o Filho do Homem. Pode falar se alguém levantou a mão. Leôncio, Moré, tá, eu só queria só uma curiosidade que me surgiu aí, tá? Em relação ao livro de Terrelim, tá? Tem 150 terrelins ali, os salmos, né? Então, cada terrelim daqueles que tem a numeração, eles têm alguma coisa a ver com vamos dizer, o conteúdo daquele terrelim, cada numeral daquele, porque me falaram lá, tá? Entendeu? Que o terrelim 130, tá? Que eleva, sai do abismo, eleva ao céu, que é
130 é realmente um pouco de lâmide no meio, tá? Tem alguma coisa a ver com isso? Como que é? Quando eu falava que Davi tinha a harpa, é porque ele codificou muitas letras hebraicas ali. Então, quando o cabalista ele vai ler em hebraico, se ele entende assim, ele vai começar a descodificar. O segredo, o que ele tem que fazer é descodificar essas letras. Exemplo, o Terrilim 119, ele fala das 22 letras hebraicas, né? Então, ele é o mais extenso, porque cada versículo, cada letra vai ocupar, deixa eu lembrar aqui, vão ter 8 versículos. Cada letra vai ocupar 8 versículos. Então, quer dizer, o que o Davi está falando ali? É que cada letra ele está fazendo o verso de Biná, né, que é a mãe, até a terra. Então, ele não era como hoje, as pessoas, vou ter uma inspiração, Deus, eu te amo. Não era nada disso. Eles abriam, o Davi ele abriu o Terrilim em hebraico para as almas, mas só que ele tinha tanta força espiritual que mesmo quando é traduzido, o Terrilim continua tendo força. Mas não tem a força que em hebraico. Entendi, agora entendi. Tá bom? Ok. Então, até daqui a pouco, gente. Um abraço, shalom.